Eu tenho um caderninho anotado com vários contatos de seguidoras que me escrevem, ou que são brasileiras e moram em algum outro país da América Latina, ou que são colombianas, argentinas, paraguaias e me escrevem também e eu deixo ali anotado para eu tirando as minhas dúvidas quando eu quero fazer por aqui uma receita latina bem certinha. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e com essa introdução você já deve ter entendido que a gente vai fazer uma receita latina por aqui e vai ser a Tipaguaçu. Para fazer essas receitas, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade quando eu tô pesquisando na internet, eu vou lendo os chefes desses países, porque eles sempre dizem harina de maíz, que é farinha de milho, mas aqui no Brasil a gente tem tanta variedade de farinha de milho, a gente tem fubá cozido, a gente tem a farinha de milho que a gente faz o cuscuz nordestino, a gente tem a farinha de milho que a gente faz o cuscuz paulista, a gente tem a canjiquinha, a gente tem uma infinidade. E eu nunca entendo exatamente qual é a farinha que eu tenho que usar naquela receita. Tô te contando isso porque hoje, inicialmente eu pensei, vou fazer uma sopa paraguaia. Não sei se vocês conhecem a sopa paraguaia, mas na real ela não é uma sopa pra gente comer com colher. Ela parece uma torta, parece um bolo e tava lá a tal da harina de maíz que eu não conseguia entender qual é. Agora eu já descobri que é uma espécie de fubá que as próprias paraguaias fazem, é um pouco diferente desse que a gente tem aqui no Brasil. Então eu pensei, ao invés de fazer essa receita, vou fazer com milho fresco. Comecei a quebrar a cabeça, milho fresco, milho fresco, milho fresco, até que eu fui recorrer aos universitários, que foi a minha amiga Lala Altoé, que tem uma tia paraguaia, e ela me falou, por que você não faz então a Tipaguaçu, que aí sim é muito parecido com uma sopa paraguaia, mas é feita com milho fresco. E aí eu pensei, ai que bom, não preciso correr atrás de um fubá paraguaio, não preciso correr atrás de achar aí o meu próprio fubá, porque às vezes eu vou ensinar algumas receitas aqui pra vocês, como por exemplo, no programa que eu ensinei a fazer a tortilha, eu sei que a farinha de milho que a gente tá usando influencia muito no resultado final, porque tem algumas farinhas que são mais úmidas, menos úmidas, tem mais amido, menos amido, isso influencia completamente aí na consistência, na liga, na textura da receita. Então aqui eu vou fazer com o milho in natura, a nossa Tipaguaçu, que é uma receita tipicamente paraguaia, que vem aí desde os tempos dos povos Guarani, que são os povos originários aí dessa região. Eles já faziam essa receita, é claro que ao longo do tempo ela teve algumas modificações depois da colonização, mas é uma receita já muito antiga que vem desde essa época. Eu ainda tenho muita história para te contar sobre o milho, a importância dele aí para todos os povos do Caribe, mexicanos, toda a América Latina, também sobre os povos Guarani, a Tipaguaçu, como é que ela foi sendo construída, como é que ela era feita e etc. Mas vamos parar de blá blá blá, vou começar essa receita aqui por fim e ao longo da receita, enquanto eu tenho uma pausa ou outra, a gente vai papeando por aqui porque não acabou essa história. Existem indícios aí de milho que foram encontrados há mais de 7.000 anos na região mexicana, mais precisamente no litoral do México, bem perto do Caribe, então a gente já tem aí uma história do milho há muito tempo. Ele foi a base alimentar de vários povos originários super importantes aqui para a América Latina, como os maias, os astecas, os incas. Eles foram aí passando por todo o território, indo passando de povos em povos e todos eles iam fazendo uso aí, como dizem os povos do Caribe, do sustento da vida. E realmente, né, o milho é uma coisa muito deliciosa. Milhos descascados, bem lavadinhos. Agora o que eu vou fazer vai ser retirar os grãos da espiga. E isso eu vou fazer porque a gente aqui vai bater no liquidificador, porque claro, eu quero fazer essa receita da forma mais prática possível para você, mas originalmente essas espigas de milho, elas eram raladas. Então vocês veem, né? Não sei se vocês já viram as vovós atualmente quando fazem pamonha, esse tipo de receita, elas ralam. Quando eu ensinei vocês também a fazerem o pastel de choclo, que é aquela receita chilena, eu também contei que as vovós chilenas ralam o milho. Mas a gente aqui, né, vamos na praticidade, vamos só tirar aqui da espiga e bater no liquidificador.
corta o seu milho e vai também raspando aqui as espigas, tá vendo? Ela tá cheinha de amido, cheinha de sabor delicioso, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é de raspar aqui a minha espiga e esse amido vai deixar a nossa Tipaguaçu mais macia, mais cremosa, saborosa, porque esse amido vai ajudar bastante nisso, trazer mais liga também. Agora, basicamente, é só você bater tudo no liquidificador e levar para o forno. É uma receita realmente muito prática. Aqui eu já tirei, então, todo o meu milho. E aí eu sei que você vai me perguntar, será que eu posso fazer com milho em lata? Sim, você pode. Eu fiz esse teste, pesquisei aí também vários chefes paraguaios. Fiz o teste aqui na minha casa com milho direto da espiga, milho em lata, dá certo. Se você for usar o milho em lata, eu só te recomendo que aí você fique mais atenta no momento quando eu for falar aqui da liga, que você fique mais atenta, porque como ele tem menos amido, você vai precisar realmente se importar aí com essa questão, já que a gente não vai usar ovo nessa receita, mas vai dar certo sim também, tá? Para essa receita aqui, a gente vai usar 8 xícaras de milho, desses grãos de milho aqui já cortados, né? Então eu vou colocando aqui as minhas 8 xícaras. E por falar em milho, você sabia que existem mais de 150 espécies de milho até hoje? E esses povos que eu comentei com vocês no começo do programa, né, os maias, os astecas, os incas, alguns deles cultivavam em sistemas super complexos aí de agricultura. Eles iam variando de acordo com o tipo de milho que eles queriam usar, eles iam variando aí esse cultivo. Hoje em dia, basicamente, a gente tem uma espécie de milho aí que é mais largamente, né, cultivada. Isso infelizmente hoje já virou uma monocultura, mas a gente tem aí uma história legal. Ainda existe também muita gente que faz um trabalho legal, planta vários tipos de milho. Então se você der uma pesquisada aí na internet, você consegue encontrar milhos super diferentes. Tem milho roxo, tem milho preto, tem aquele milho bem mexicano, tem vários tipos, é bem legal de conhecer. Junto dessas 8 xícaras de grão de milho, a gente vai usar aproximadamente 2 xícaras de leite vegetal. Esse leite vegetal que eu tô usando aqui é um leite vegetal de castanha de caju, mas você pode usar o leite vegetal que você quiser. Coco combina muito com milho, eu sei, mas às vezes eu sinto que eles reagem no forno. Então, especificamente para essa receita, eu não recomendo muito que você use o leite de coco. Se você quiser, se você gosta aí, pode usar, óbvio, mas eu recomendo que você use um leite aí um pouco mais neutro, tipo de castanha de caju, que você quase não sente o sabor depois dele. E por que eu falei pra você que é aproximadamente? Eu sempre converso isso aqui com vocês, que quando a gente tá falando de cozinha natural, uma cozinha vegetal, as coisas podem variar muito, porque a gente não tá usando praticamente industrializados aqui. Então a gente depende da umidade desse milho, se esse milho que você comprou já tá muito maduro, se ele já tá super novinho, super verde, isso vai afetar totalmente a umidade. Então a quantidade de líquido que você vai adicionar à maioria das receitas, inclusive a Tipaguaçu, pode variar. Então eu vou falar aqui pra você, coloca aproximadamente essas 2 xícaras, se a gente precisar de mais, a gente coloca. Então vou medir aqui minhas 2 xícaras. Outra coisa que eu vou adicionar aqui essa receita é creme de leite de castanha de caju fermentado. Eu já te ensinei a fazer isso aqui em 2 programas diferentes. Se você perdeu essa receita, já tá nas minhas redes sociais, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no meu site e também tá aqui no código do programa que tá aparecendo na sua tela. No site direto do Sabor e Arte, você pode ir lá direto, conferir essa receita e usar. Aqui eu já tenho o meu pronto fermentado, inclusive, olha que coisa mais linda essas bolhas que ele fez.
Eu sou apaixonada pela fermentação natural, eu já falei pra vocês. Mas olha isso, ele fez até um pico aqui, tá super cheio de bolha. Então imagina o sabor que tem aqui pra gente colocar na nossa receita. Então eu vou colocar aqui. Primeiro, vou só dar uma mexidinha. Ai, meu Deus, vocês conseguem ver aqui da câmera? Eu ia dar uma mexidinha sem mostrar, mas olha isso. Vocês merecem ver essa imagem mais linda do mundo. Vou dar aqui uma mexida só pra gente tirar essas bolhas. Eu sei que tem um monte de gente que me escreve que tem dó. Ai, meu Deus, depois de fermentar eu vou tirar as bolhas. Não tem problema nenhum. Inclusive, ele faz mais bolhas, tá? Aqui a gente tá cheio de micro-organismos vivos. Eles vão seguir vivos mesmo você batendo. Aqui é parte por bilhão. Você vai colocar ele no liquidificador, vai seguir vivo. Então pode mexer tranquilo, tirar as bolhas que já já eles fazem mais. E por que eu vou adicionar aqui o creme de leite de castanha de caju fermentado na nossa receita? Obviamente que a receita original aí dos povos Guarani, que estavam na região do Paraguai, também num pedaço enorme do Brasil, quando a gente fala, né, dos povos originários, os indígenas Guarani, isso soa natural nos nossos ouvidos, né? Porque a gente sabe que eles estavam aí numa grande parte do Brasil. Então, Paraguai, Mato Grosso do Sul e também no Nordeste da Argentina, essa receita é consumida e, obviamente, eu sei que esses povos originários não colocavam queijo, não colocavam nada disso, mas hoje, depois da colonização dos jesuítas, quando eles chegaram ali, especialmente na região do Paraguai, essa receita foi modificada e foi adicionado então o queijo que hoje eles chamam de queijo paraguaio. Pra gente poder ter esse sabor da Tipaguaçu que os paraguaios comem hoje ali na região deles, eu quero então colocar um pouco do creme de leite de castanha de caju fermentado pra gente ter esse saborzinho delicioso aí de um fermentado que enriquece muito, muito, muito o sabor das nossas receitas. Eu vou usar aqui para essa receita meia xícara desse creme de leite de castanha de caju que já tá fermentado. Vocês viram aí as bolhas lindas que eles fizeram. Então eu vou medir aqui certinho essa meia xícara de castanha de caju, mas isso, claro, vai trazer gordura aí para nossa receita, então ele vai modificar um pouco da estrutura também, mas ele também é muito um aporte de sabor. Então se você quiser usar um pouco a mais, um pouco a menos, tudo bem, pode ir variando, vai aí no seu paladar, vai conhecendo aí as texturas, os sabores e você pode ir variando para chegar como você gosta. Tempera aí também com sal, se você quiser colocar uma pimentinha, algum tempero que você quiser, pode colocar, mas na receita tradicional de todas as que eu encontrei, realmente eu só vi sal. Aqui eu tô colocando então aproximadamente uma colher de chá de sal e um ingrediente que eu vou adicionar aí à receita, que obviamente não vai na receita original, mas aqui a gente tá fazendo uma receita totalmente sem ovos, sem leite, então a gente tem que adicionar outros ingredientes. Mas essa eu tenho licença poética para usar porque eu vi o chefe paraguaio Coco Leiva usando na receita dele de Tipaguaçu vegana, que é o polvilho doce. Lá eles chamam de almidón de yuca, que é como se fosse um amido de mandioca. Então ele usou aí na receita dele, então eu também tenho licença poética para usar aqui na nossa que a gente está fazendo. Eu tô usando 1/4 de xícara de polvilho doce. Eu sei que vocês vão me perguntar, posso usar o polvilho azedo? Você até pode usar nessa receita, você vai ter uma mudança aí de textura, uma mudança de sabor. A mudança de sabor vai ser positiva, porque você vai estar usando um amido de mandioca fermentado, então você vai ter ainda mais esse sabor do fermentado, que a gente adicionou o creme de leite de castanha de caju aqui. Então a mudança de sabor é positiva. A de textura, eu prefiro a do polvilho doce, por isso eu tô usando o polvilho doce aqui, mas se você só tiver o azedo, pode usar também. E para finalizar essa receita, que vai pouquíssimos ingredientes e também é super fácil de fazer porque a gente só vai bater no liquidificador, eu vou adicionar 1/3 de xícara de óleo. Por que eu vou adicionar 1/3 de xícara de óleo? Porque aqui eu já tenho a gordura da castanha de caju presente. Se você não for usar a castanha de caju, não for usar nenhum tipo de queijo vegetal que também tem gordura, você pode usar meia xícara de óleo. Então fica aí, tenha atenção a isso, do quanto de gordura que você vai estar colocando, porque isso também vai trazer umidade, vai deixar aí sua receita mais cremosa.
E agora é só bater. Se você quiser, você pode bater bastante para você não ficar com tantos pedacinhos de milho, mas como eu te falei, a receita original ela era feita antigamente com milho ralado. Então já é uma receita que você tem os pedaços do milho. Eu não vou bater muito por aqui então. Eu vou bater até eu perceber que tá tudo bem, muito bem misturado, e aí é só, vou deixar uns grãozinhos de milho escaparem por aqui. Enquanto eu vou batendo por aqui, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente já vai assar essa delícia. No bloco anterior eu te contei que a gente está fazendo uma receita tipicamente do Paraguai, que é a Tipaguaçu, que vem aí de uma herança dos povos originários daquela região, que eram os povos Guarani. E te contei também sobre a história do milho, que surgiu no México há mais de 7.000 anos e foi aí se estendendo por toda a América Latina e hoje, obviamente, por todo o mundo. Aqui no Brasil, acredita-se que o milho chegou através do Peru, que tem evidências do grão aí na sua região há mais de 4.000 anos. Então o milho foi se espalhando por toda a América Latina através desse intercâmbio entre os povos nativos aqui da nossa região. A nossa Tipaguaçu aqui já tá pronta e se você perdeu algum detalhe dessa receita, não precisa ficar preocupada porque durante essa semana ela vai para todas as minhas mídias sociais. Vai pro Instagram, vai pro YouTube, pro site ou também no código do programa que tá aparecendo aqui na sua tela. É só você colocar o seu celular direcionado para ele que você vai direto aí para todas as receitas, para as minhas receitas. Você encontra também a receita de outros chefes e cozinheiros aqui do canal. Então é um canal bem completo aí de receita que você vai encontrar um monte de coisa gostosa. Coloca aqui seu celular no código para você conhecer se você ainda não conhece. Agora aqui a gente vai untar uma forma, você pode usar de fundo removível se você quiser desenformar depois. Eu vou colocar numa forma normal mesmo, porque eu já vou fazer os cortes aqui e servir direto. Unta bem, se você quiser dar uma polvilhada, tiver o hábito de polvilhar, né, quando você untar, pode polvilhar com fubá, ele não vai na receita, mas não tem problema, pode polvilhar com ele se você quiser. Quem é minha seguidora nas redes sociais, talvez esteja reconhecendo que eu faço um bolo muito parecido com essa receita. Ao invés de sal, eu uso açúcar, porque é um bolo doce, eu chamo de bolo de pamonha, que ele fica bem cremoso, delicioso. Na minha receita, não vai o polvilho, ao invés do sal, a gente coloca o açúcar. E eu sei que vocês vão me perguntar aqui sobre a tipa, porque vocês perguntam muito na minha receita do bolo se não vai fermento, né? Porque a gente vai colocar aí a nossa Tipaguaçu no forno, então fica com aquela ideia, meu Deus, tem que crescer, tem que ficar fofinho, será que eu coloco fermento? Para essa receita especificamente, os paraguaios não colocam fermento, bem como eu também não coloco no meu bolo, porque é essa consistência que a gente quer, aquela consistência mais cremosona mesmo, sabe? Não vai crescer, não vai nada. Até cresce um pouquinho, mas não é essa a intenção da receita. Agora a gente vai levar essa maçona, que tá a coisa mais linda aqui, pro forno pré-aquecido a 180 graus por 40, 50 minutos. Vai variar o tempo aí de forno para forno, de milho para milho, se você colocou um pouquinho mais de leite vegetal ou não. Mas não se preocupa, quando começar a dourar por cima é porque sua Tipaguaçu já tá pronta. Eu te falei que essa receita ia trazer também um monte de história sobre o milho, sobre os povos Guarani, sobre a Tipaguaçu especificamente, Paraguai, etc e tal. Então eu vou aproveitar, enquanto a minha Tipaguaçu tá no forno aí, caramelizando, trazendo todos esses sabores maravilhosos para te contar o que significa Tipaguaçu, a língua Guarani. Tipa significa pão, bolo, torta, que podia ser tanto de milho quanto de mandioca, e guaçu significa grande. Então Tipaguaçu é como se fosse uma torta grande de milho. E eu tô te contando isso para você saber também que existem mais de 70 variedades de tipa só aí no Paraguai. A Tipaguaçu é a mais consumida aí deles, mas existem vários outros tipos de tipa também. Então por isso é legal a gente entender também a origem do nome pra gente entender exatamente do que a gente tá falando na receita. O nosso Tipaguaçu ficou pronto, inclusive eu acabei de me corrigir aqui se é a nossa Tipaguaçu, o nosso Tipaguaçu. Eu obviamente fiquei aí
pesquisando, estudando para fazer tudo aqui super certo, os ingredientes, o que eu ia contar para vocês, e eu vi que no Paraguai é o Tipaguaçu, na Argentina a Tipaguaçu. Eu aqui, como estou pegando realmente a receita paraguaia, foi de onde eu fiz os estudos, tô falando então o Tipaguaçu, exatamente como os paraguaios fazem. Agora, já vou cortar aqui. Vocês estão vendo? Que delícia! No forno ele cresce bastante e depois ele dá uma afundada, é normal. Olha aqui, essas bordas, que coisa! Salivei! Que coisa mais crocantinha, ó. Estão ouvindo? Ai, meu Deus! Vou tirar todo o meu aqui das bordas. Se você quiser desenformar, pode desenformar. Eu aqui vou servir diretamente na forma. Esse barulhinho de borda tá me deixando, ó, com a vontade de comer isso daqui. Eu vi um argentino também ensinando na internet e dizendo que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam da bordinha do Tipaguaçu e as pessoas que gostam do meio do Tipaguaçu. Vamos ver quem será que é você. Depois você me conta se você é a pessoa da bordinha, se você é a pessoa do meio. Olha a lindeza disso aqui. Vou servir com uma salada. No Paraguai e na Argentina eles usam muito para fazer de acompanhamento. Então o Tipaguaçu é o acompanhamento deles. Aqui na verdade eu vou comer ele como principal. É claro que eu vou provar por aqui porque eu não tô resistindo. Olha como ele fica cremosinho por dentro. Meu Deus do céu, essa casquinha crocante. Dá uma olhada nessa casquinha. Eu não tô mais me aguentando por aqui. Meu Deus do céu. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.